Olá, alunos! Vamos fazer aqui um exercício de expressão algébrica, né? Muitas vezes a gente encontra uma expressão como essa. Veja que eu tenho aqui parênteses. Aqui eu tenho chaves. E aí a gente quer saber como resolver. Existe uma regrinha bem interessante para isso, que a gente resolve primeiro os parênteses, depois as chaves e depois o que está entre colchetes. E tem uma regra, que primeiro a gente resolve o que é potenciação, o que está elevado ao quadrado, ao cubo, depois o que tiver em raiz, depois a multiplicação, depois a adição ou a subtração. Então, vamos ver como é que resolve essa equação? Vamos ver o seguinte, a gente começa por onde? Bom, a gente viu aqui que começa pelo parênteses, ok? Então, aqui está o parênteses, ó. E começa também, ó, não tem potenciação e radiciação, começamos então pela multiplicação ou divisão. Então, encontramos aqui, ó, quanto é que dá 5 vezes 3? Dá 15, não é isso? Ok, então coloca assim, ó, 2 mais, aí está aqui, ó, 4 vezes, né? A gente faz isso primeiro, correto? Bom, aí vejam que eu tenho aí de novo agora, aqui eu tenho chaves, né? Então eu somo, né? Aí, nesse caso não faz diferença, né? Eu posso fazer uma distributiva, eu posso, por exemplo, multiplicar 4 vezes 2 mais 4 vezes 15, né? Que vai ser, aqui vai dar 8 e aqui dá 60, que dá 68, correto? Ou eu podia ter feito assim, ó. Podia ter feito 2 mais 15 dá 17. 17 vezes 4, que também vai dar 68, ok? Então, é dessa forma que a gente resolve expressões algébricas, né? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Muitas vezes, a gente tem uma expressão como essa, ó. Nesse caso, a gente precisa encontrar um jeito de resolver. Vamos mostrar aqui? Então, para a gente resolver, eu preciso achar o mínimo múltiplo comum do 6, que está aqui embaixo, do 4 e do 3. Bom, eu vou colocar aqui, ó, eu sei já, que é o 12. Mas como é que eu descobri que é o 12? Eu faço assim, ó. Coloco aqui o 6, aqui o 4, aqui o 3. E aí, se eu dividir por 3, por exemplo, aqui dá 1. Aqui dá quanto? Aqui dá 2. E aqui fica o 4, não é divisível, ok? Bom, agora, se eu colocar aqui, por exemplo, o 2, ó. Aqui fica 1, 2 dividido por 2, né? Esse aqui, ó. Esse aqui dividido por esse. Dá 1 aqui embaixo. Esse aqui dividido por esse dá 2 aqui. E aqui dá 1 mesmo, né? Já estava 1. Então, a gente tenta reduzir todo mundo a 1 aqui, né? Então, esse aqui já é 1, tá certo. Coloco 2 mais ou menos aqui, ó. 1 e 1. Tudo certo. Então, quando eu faço isso, quando eu consigo atingir 1 aqui, quando todo mundo é 1 aqui, né? Nós temos o quê? O mínimo múltiplo comum. Nesse caso, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, né? Então, é o que eu preciso aqui, ó. Aí eu faço assim, ó. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. De novo agora. 12 aqui dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1. 3, mais 3 aqui, então bota mais 3 aqui, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, essa equação toda vai ser assim, ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Dá 9 sobre 12. Opa, mas 9 sobre 12 eu posso ainda simplificar. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dividir aqui, ó. Dividir tudo por 3 aqui. E aqui embaixo tudo por 3. Fazendo isso, mantém-se a proporção, né? Igual. Aqui dá 3 e aqui dá 4. Dá 3 quartos. Bom, o que é 3 quartos na verdade? 3 quartos, se você olhar bem, ó. Se você olhar para uma pizza, né? Vamos pensar em uma pizza aqui de 4 pedaços. Dividir a pizza em 4 pedaços. Né? O que é 3 quartos, na verdade? 3 quartos é isso aqui, ó.
É esse, mais esse, mais esse. Isso é 3/4. 3/4, vou tirar esse aqui. Então, vou tirar essa parte aqui. Quando eu pego uma pizza, ó, isso é 3/4. 3/4 significa 3 partes de uma pizza. Bom, essa é um exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, de expressão algébrica, ok? Às vezes, você tem uma expressão como essa aqui, ó. Q é igual a MC ΔT. Essa é uma fórmula, uma equação já, né? A gente, em termodinâmica, diz o seguinte: se eu tenho aqui uma massa de água, por exemplo, e eu dou calor para ela, por meio de uma fonte de calor aqui, um fogareiro, essa água vai aumentar a sua temperatura, né? Ela vai ter a temperatura aumentada. E a gente pode calcular. Então, aqui é calor, o calor específico é uma propriedade da água, e a variação de temperatura, esse ΔT aqui, ó, a temperatura aumenta, então, ΔT é a diferença de temperatura final menos temperatura inicial da água, é proporcional, né? Esse ΔT, ó, o calor é proporcional à massa. Se tiver pouca massa, eu der um pouquinho de calor, aumenta bastante a temperatura. É proporcional a uma propriedade da substância e proporcional também à variação de temperatura, né? Bom, mas às vezes aparece a conta assim, ó. 400 é igual a 2 vezes 4 vezes 80. Peraí. 80, isso. 80 menos T de equilíbrio. Um exemplo como esse aqui, ó. Nesse caso, como é que eu faço para obter essa temperatura aqui de equilíbrio, essa temperatura TI aqui, por exemplo? Vou chamar de temperatura inicial, por exemplo, ok? Vamos supor que eu tenha dado calor e a temperatura final é 80, né, para ficar coerente com o que eu fiz aqui. Então, o 4 aqui é aproximadamente a propriedade aí da água, 4 kJ quilograma grau Celsius. E aqui essa unidade aqui é kJ, ok? Só para ficar coerente. Aqui é a unidade de massa, quilograma, e aqui a unidade de grau Celsius, ok? Bom, como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu lembro as regras das expressões algébricas. Vejam lá, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu não tenho o valor do TI, temperatura inicial, eu não conheço, então eu vou tentar resolver. Primeiro é o seguinte, tudo que está desse lado aqui, ó, eu posso passar para aquele lado dividindo. Então, eu vou fazer assim, ó, 400 dividido por 8. Quem é 8? 2 vezes 4. É igual a 80 menos TI, ok? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso agora... Quanto é que dá 400 sobre 8? Dá 50, não é isso? Então, vejam bem, 50, agora eu vou fazer assim, menos 80. Por que o menos 80? Vou passar o 80 para lá e vai ficar negativo, ó. É igual a TI. Igual a menos TI. O menos ficou aqui, ó. Essa conta aqui dá menos, ó, dá negativo, menos 30, que é igual a menos TI. Quando acontece isso, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Menos 1 aqui e menos 1 aqui. Que não muda a expressão algébrica, né? Então, fica mais 30 igual a TI. Ou seja, a temperatura inicial, nesse caso, era de 30 graus Celsius. Então, veja que eu usei as mesmas regras anteriores para encontrar qual a TI. Vou dar mais um exemplo. Muitas vezes, as expressões algébricas têm conta como essa. 4x mais 4 igual a 12, por exemplo. Então, vejo que apareceu um valor x aqui. X, se você lembrar do X-Men, raio-x, no inglês, essa letra é como um valor desconhecido. Acho que o raio-x, quando foi descoberto, ninguém sabia o que ele era, foi dado o nome dele raio-x, o raio, né? Que a gente usa hoje aí para detectar quando a pessoa quebra um braço, por exemplo, o raio-x, né? Então, quando eu tenho uma expressão algébrica como essa, geralmente o objetivo é encontrar qual é o valor de x. Veja que eu tenho aqui a igualdade, né? É muito importante que a expressão tenha igualdade.
Como é que eu resolvo? Primeiro eu faço o seguinte, ó, 4x é igual a 12. Toda vez que eu tenho uma expressão aqui, está somando aqui, vai para o outro lado da equação, retirando, ó, com negativo. 12 menos 4. 4x, aí eu resolvo essa expressão aqui, ó, igual a 8, não é isso? E aí, de novo, ó, eu tenho o que está multiplicando desse lado, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica x é igual a 8 sobre 4, que é igual a 2. Tá vendo? Ou seja, vamos testar se é verdade isso. Naquela expressão lá em cima, vamos supor que eu coloque 2 no lugar de x. 4 vezes 2 mais 4 igual a 12. Se estiver correto, esse lado da equação tem que ser igual a esse lado da equação. Então, vejam. 4 vezes 2 dá quanto? Primeira multiplicação, né? Dá 8. 8 mais 4, 12. Então, temos aí que 12 é igual a 12 e está certo a nossa equação. Ou seja, x é igual a 2 mesmo, correto? Bom, essa é a primeira aula de expressões algébricas. Espero que tenham gostado e até a próxima.